Berta Ribeiro nasceu em 2 de outubro de 1924, em Belts, Romênia. Filha de uma família judia e comunista, nasceu em um mundo abalado pela guerra e por políticas de perseguições anticomunistas e antissemitas. Romena de nascimento e mineira de coração, teve uma vida recheada de despedidas e recomeços. Os Carivel, também conhecidos como os Índios Cavaleiros, lutaram pelo Brasil na Guerra do Paraguai. Tiveram seu primeiro contato com os não indígenas ainda no século XVII. Vivem na fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai. Berta e Darcy Ribeiro estiveram por um semestre entre os Carivel, em trabalho de campo que gerou os livros de Darcy sobre arte, religião e mitologia Carivel, publicados na década de 1950. Eu acho que ela é um tipo de um ser humano, era um ser humano, entendeu? Que tem muitas características pessoais, entendeu? E que eu acho que essas características não só tornam ela uma pessoa muito inteligente, tá entendendo? E uma pessoa completa, no meio de tantas dificuldades pelas quais ela passou na vida. Eu estou dizendo sinceramente o que eu acho, né? Do que ela, vamos dizer assim, representava para mim como pessoa, como ser humano, né? Que ela como ela era, tá entendendo? Eu não sinto vontade nenhuma de falar as coisas para você se eu não estiver sentindo que eu estou dizendo aquilo mesmo que corresponde a ela, que é um pedaço dela, uma coisa que não se pega, não se vai, mas que existiu isso dentro dela. Essa pessoa que eu acompanhei durante tantos anos, e em momentos felizes e em momentos infelizes, essa pessoa, ela tem características próprias. Acabou. Entendo. Sabe? São marcas. Todo mundo praticamente gosta de Berta por causa disso, só que não está fazendo esse tipo de reflexão que a gente está aqui puxando, tá entendendo? Ela trabalhava em casa, né? O escritório dela era em casa, basicamente, principalmente em casa, né? E ela tinha uma capacidade de trabalho realmente admirável, né? Ela tinha muita concentração e era muito organizada também. Então, ela tinha as pastas com as cartas, com a correspondência. Ela gostava muito de escrever. Ela batia naquela máquina elétrica dela, era assim um torpedo e tal. A situação foi ficando ruim. Eu preso, Berta sem poder trabalhar. As reservas esgotadas. Vendemos 2 terrenos em Brasília, raspamos o fundo do tacho das ações do banco que me restavam. O pior foi saber depois que Berta vendera sua máquina de escrever. Transcrevo adiante as cartas que ela escreveu para a máquina, prometendo recuperá-la quando eu livre arranjasse um emprego. Despeço-me hoje de minha máquina. Trabalhei com você 10 anos, de 1947 a 1957. Conheces toda a obra do Darcy, todo o conteúdo de minhas cartas. Gostaria de não me separar nunca de você. Adeus, maquininha querida. Rio, 14 de novembro de 1957. Em muitos momentos na casa de Berta, eu conversava muito com ela tinha uma geração muito própria, né? Assim, muito generosa, inclusive com a minha geração, né? Que inclusive era um pouco a geração da Berta na retomada da antropologia, né? Sempre na casa dela era uma alegria, porque ela sempre estava trabalhando, ela tinha escritório, ela tinha uma grande sala, era um apartamento ali na Souza Lima, em Copacabana, esquina com a Barata Ribeiro, e ela morava no 9º andar, me lembro muito bem disso, e ela tinha uma sala enorme, assim, aqueles apartamentos antigos, né? E a sala, inclusive, repleta de alguns retratos da Berta pintados, acho que até por Portinari, se não me engano, de Cavalcante, que eram muito assim, né, chamavam a atenção na sala de jantar dela e na sala de estar.
E atrás dessa sala comunicava com uma outra sala que tinha o escritório dela, onde tinha uma máquina de escrever IBM, essa IBM elétrica já, e a Berta era uma exímia datilógrafa. Ela mesmo fazia praticamente todos os seus livros, até muitos, ela fez até a própria datilografia do que veio a ser o livro. Ela fez até a própria edição, né, editoração do livro naquela máquina que ela tinha, né? E ela era muito caprichosa também na parte de produção dos livros, das imagens, né, da correção do texto, enfim. Nesse ponto, ela tinha esse escritório atrás, e as pessoas que chegavam, colegas e tal, no caso, ela nem era colega da Berta, não era aluno, né? Mas ela sempre levava a gente para essa parte e conversava ali, mostrava um livro ou outro, mostrava uma coisa, conversava. E ela tinha ali uma biblioteca grande, que a parte de índios, né, a parte da etnologia ficou basicamente para ela, né, ou pelo menos a grande parte. Na época, o Darcy já estava com outros projetos políticos, então ela tinha uma biblioteca muito boa, muito completa, com livros muito raros até de se encontrar, né, e que hoje em dia devem estar na Fundação Berta Ribeiro, lá em Brasília, né? Pois é, eu passei no mestrado, né? Então eu fui aluna dela, ela era minha orientadora. Naquele período, as aulas quase não aconteciam lá no fundão. Esse mestrado era lá no prédio da reitoria, era na Escola de Belas Artes. A gente quase não ia para lá. Então as aulas aconteciam na casa das professoras. Então eu tive aula na casa da Rosa, eu tinha aula na casa da Berta, e era sempre muito legal, porque a gente ia, a casa dela era super agradável, tinha uma biblioteca enorme, ela tinha muitos quadros, ela tinha até um pansete que era um autorretrato dela, ela tinha muitas coisas assim, etnográficas do mundo, sabe? Das viagens que ela fez. Então, nós sentávamos ali e a Berta, naquela coisa calma dela, ela era muito sistemática, então era assim, era aula de antropologia mesmo, começando lá do início da história da antropologia, como ela surgiu. E a Berta convidava, a Berta também tinha uma relação muito grande com as mulheres antropólogas, né? Então, Lux Vidal, a Lúcia Van Velten, a Regina Miller, eu lembro, eu não sei se a Sônia Dorta, eu não tenho certeza, mas assim, ela também convidava essas mulheres para a casa dela para nos dar aula. Então, eu conheci a Regina Miller, a Regina Polo Miller na casa dela, era muito bom. Então, era sempre experiência que a gente tinha de falas de outras pessoas, porque essas mulheres também estavam envolvidas em captação de coleções. Olha que interessante. Este ano, na 40ª reunião anual da SBPC, foi entregue o prêmio Érico Vanucci Mendes. Foi a primeira vez que foi entregue esse prêmio, que é um prêmio que é dado para as pessoas que trabalham com a preservação das culturas de minorias aqui no Brasil. Quem ganhou o prêmio foi a professora Berta Ribeiro, que é antropóloga do Museu do Índio do Rio de Janeiro. Ela também está dando uma conferência chamada Arte Indígena como Patrimônio Cultural. E é com a professora Berta Ribeiro que nós vamos conversar agora. Professora Berta Ribeiro, qual é a importância da gente preservar o patrimônio indígena agora, neste momento aqui no Brasil? Olha, a importância é uma importância histórica, digamos assim, é a gente reconhecer, a gente admitir, a gente assumir uma identidade nacional, assumindo de que nós partimos, né, de uma cultura que já vivia na América, né, na região que é ocupada pelo Brasil hoje, né, há milhares de anos, que tinha uma adaptação a essa região muito boa, muito
uma adaptação, quer dizer, que não depredava a natureza, né? Que encontrou soluções para os problemas humanos comuns, né? Até soluções para os problemas que nós enfrentamos hoje. Quando a senhora fala em patrimônio, a gente normalmente imagina patrimônio indígena logo de cara em plumas, em penas, em flechas, mas parece que a ideia de patrimônio é muito mais ampla. Como é que a senhora aborda essa questão do patrimônio indígena? Bom, eu costumo falar, por exemplo, dos índios, da cultura indígena como uma civilização vegetal, né? Aliás, Antônio Vieira mesmo já dizia isso, né? Que uma árvore lhes basta para o necessário da vida, né? Dos frutos se alimentam, sobre a casca navegam, né? Fazem a casa e tal. Então, é uma civilização que não deixou, digamos, deixou muitas plumas, deixou coisas. Esse patrimônio não é em ouro, não é em prata, não é em edifícios, não é em templos, né? É em sabedoria, uma sabedoria que é muito importante para a nossa sobrevivência hoje. Quer dizer, a base dessa sabedoria indígena que as populações do interior até ainda sobrevivem até hoje, né? O caboclo da Amazônia, o sertanejo, o gaúcho que toma mate, né? O que toma guaraná, quer dizer, tudo isso é herança indígena, tudo isso é patrimônio indígena. Professora Berta, agora no momento, que trabalho que a senhora está desenvolvendo com essas comunidades indígenas? Olha, eu estou trabalhando agora numa tribo chamada Dessana, né, no noroeste do Amazonas, né, fronteira com a Colômbia, no Alto Rio Negro, né. Nós publicamos agora, num dos últimos números, de novembro de 87, da revista Ciência Hoje, um artigo chamado Chuvas e Constelações, Calendário Econômico Dessana, né. Quer dizer, mostra o conhecimento, quer dizer, como é que o conhecimento das constelações, as constelações que eles identificam no céu, tem a ver com as variações climáticas lá daquela região e o ciclo econômico lá. Quer dizer, isso aí, eu trabalho nessa região, eu trabalho com economia, com tecnologia, com cultura material e com arte. Seria mais ou menos a tecnologia indígena? Seria essa tecnologia indígena. Pois é, a tecnologia da mandioca, eu estou trabalhando mais, e tecnologia da pesca. Muito obrigado. Esta foi a professora Berta Ribeiro, antropóloga do Museu do Índio do Rio de Janeiro. Os Dessana habitam principalmente o rio Tiquié e o rio Papuri, além de seus afluentes Cucurá, Umari, Castanha, Turi e Urucu. Integram os grupos indígenas que falam a língua da família tucano oriental. São especialistas em trançados com mapas grandes, são balaios trançados, e cumatás, que são peneiras. Berta chegou a primeira vez entre os Dessana no final da década de 1970, por indicação do antropólogo Renato Atias, que foi colega de trabalho de campo no Alto Rio Negro. Que ela tem contribuições em diferentes setores da antropologia brasileira. Não é simplesmente como uma acadêmica, pesquisadora e na produção dos seus livros. Acho que Berta Ribeiro tem uma característica fundamental. E aí eu vou lhe dizer, junto com Darcy Ribeiro, evidentemente, ela participou da fundação da Associação Brasileira de Antropologia. Eu acho que pouca gente se refere ao papel da Berta Ribeiro nesse processo, entendeu? A fundação da ABA, da Associação Brasileira, foi em 1955. E se você contar os antropólogos que estavam atuando como antropólogos nesse mundo que nós chamamos Brasil e com os povos indígenas do Brasil, era pouquíssimo. Todos cabiam dentro de uma Kombi. Daria para fazer uma reunião brasileira de antropologia, todo mundo numa Kombi. E alguns tinham formação antropológica arqueológica, né? Outros tinham formação linguística e eram antropólogos, outros, entendeu? Então, a formação e a institucionalização da antropologia no Brasil ainda estava por fazer. Ainda havia uma distinção entre sociologia e antropologia. Que coisa é essa, entendeu? Então, nós vamos ter... eu não vou entrar, né, nessa discussão de campos, mas me interessa pensar a Berta Ribeiro como parte, né, fundamental na organização e na organização da ABA. Quer dizer, eu acho que junto com Darcy Ribeiro ela tem um papel, né? E aí não era só, ela participava das reuniões, ela estava nas reuniões, ela ia com Darcy Ribeiro nas reuniões. E aí nós temos um lado de Berta Ribeiro,
porque ela organizava as minutas, ela organizava os textos, ela preparava, ela efetivamente ela participava das discussões, nas reuniões, porque a gente dá para perceber por essas fotografias que eu tenho e onde eu vejo Berta nesse momento. Eu acho que é um trabalho absolutamente único, porque ela sempre se envolveu de modo muito coerente com o estudo da cultura material e da arte, por extensão também, né? Esse sempre foi o objetivo dela. A Berta ela assistiu algumas vezes a cursos de colegas nossos da antropologia social, mas ela surpreendia muito com o que os antropólogos sociais diziam, porque ela nunca pensava nessas coisas. A cultura para ela era muito transformada em objetos e a partir de objetos admirada enquanto arte, né? Ou então classificada enquanto taxonomias, estudada cientificamente, comparada, etc. Então, eu acho que a postura dela sempre foi nessa direção, né? Mas ela era de uma coerência extraordinária, de uma constância impressionante, né? A Berta tinha uma disciplina assim, só quem teve uma vida muito dura na sua infância, depois nos começos da vida adulta, pode ter ideia. Ela tinha uma disciplina espetacular, né? A Berta era de um rigor extraordinário, ela estava sempre fazendo os trabalhos e ela nunca recusava trabalhos e ela era assim realmente muito, algumas vezes até fazia trabalhos fora, digamos, da área mais específica de interesse dela, e ela justificava isso às vezes por um interesse político ou por interesse de conseguir verbas para ir a campo, para publicar trabalhos, etc. Era assim, mas eu acho que a direção dela é sempre uma exploração analítica, classificatória da cultura material, né? Então, eu acho que ela foi muito generosa, ela formou gente até dentro do museu, enquanto estagiários que acabavam adotando ela como espécie de supervisora, e formou também em outras instituições, eu acho que também na Escola de Belas Artes e outros lugares. Ela teve impactos muito grandes. Eu destacaria sempre, como já fiz em outras partes, esse trabalho com a, a cultura material, né? Sobretudo as taxonomias, as tecnologias indígenas, e depois o trabalho com a arte. Eu acho que é o que me, me parece assim o mais visualizado dela e que eu poderia acompanhar melhor. Eu acho que é o conjunto disso tudo, porque tudo isso, toda essa produção que você listou, ela é composta de todos esses aspectos, né? Quer dizer, as exposições, as publicações, né? Os temas diversos que ela se dedicou. Eu penso assim, como no meu trabalho, né? Esses aspectos eles se relacionam, porque você tem você tem o trabalho, né, acadêmico, o trabalho teórico, o trabalho no campo, né, da produção antropológica, mas a gente também tem, e eu acredito que isso também aconteceu com Berta, esse desejo também de que esse conhecimento que a ciência antropológica produz seja disponibilizado, seja acessível a um público maior, né? A importância de se ter maior aproximação, esse povo brasileiro, com os povos indígenas, né? Nós temos a nossa missão eu acho que é uma verdadeira missão, né? de conseguir transmitir, né? Isso que nós aprendemos, isso que nós admiramos, isso que nós valorizamos nessas sociedades, para o nosso próprio conhecimento, para o nosso próprio crescimento como povo, né? Como, enfim,
essa sabedoria, e através da arte, né, desses povos, eu acho que tudo isso é esse conjunto, né, é essa inter-relação mesmo em essas diferentes faces do trabalho de Berta, que é o que se deve destacar. É justamente, né, a relação entre as exposições e o trabalho acadêmico, entre o ensino que ela pôde também se dedicar, né? Eu acho que a importância é nessa diversidade, porque há uma diversidade aí, né? De temas, de interesses, de atividades, né? De lugares que ela ocupou, enfim. Eu acho que não é um aspecto a se destacar, mas sim esse conjunto, né, que faz esse sentido, que eu dei uma pequena interpretação a partir aí da minha própria experiência. Quando eu assumi a direção do museu, né, no período que eu me tornei diretor, a partir de 1995, e nós, né, convidamos a Berta para participar de alguns eventos, né? Eu me lembro muito, né, uma outra coisa que eu me lembro dela, de uma colocação dela, falando da importância da gente desenvolver trabalho de forma descentralizada, né? Levar ou construir uma espécie de museus, né, nas regiões próximas onde os índios vivem. Ela tinha, parece, uma preocupação muito clara, muito objetiva em relação a isso. Isso foi uma outra coisa que me marcou, mas ela já estava meio doente, né, nessa época. Eu me lembro dela visitando as reservas técnicas do museu, né, e elogiando bastante o trabalho que estava sendo feito, né? Mas foram poucos os contatos que eu tive com a Berta. Depois, né, nós, quando fizemos a base de dados do museu, nós, antes disso, né, nós fizemos uma homenagem a ela, logo após ela falecer, dando o nome da reserva técnica de uma das reservas técnicas do museu, que era de armas e cestraria, né, nós demos o nome a ela. E, ao construirmos as bases de dados do museu, nós usamos fundamentalmente o dicionário dela, né, o dicionário que ela construiu sobre cultura material. Você pode ver lá que nós usamos ele como referência, não sei se como referência de entrada para as categorias, né, que são indexadas na base. E nós procuramos atualizar, né, o dicionário, né, construindo um tesauro de cultura material, né, feito pela Dilma, né, que ela usou, né, o trabalho da Berta, e procuramos atualizar ele, né, para conseguir indexar o acervo do museu. Esse trabalho que a Berta fez, essa preocupação com a questão da cultura material, é uma questão central, né, que é muito pouco, às vezes, muito pouco percebido, né, porque o trabalho que ela fez, ela criou o primeiro instrumento que nos permitiu, né, organizar um acervo etnográfico sobre os povos indígenas, né? Isso tem uma importância muito grande. Ela é pioneira na valorização que se deve dar ao colecionismo, né? A pioneira na valorização da valorização. Vou refazer o raciocínio. Então, realmente, a importância do colecionismo, mas a importância também em se colocar em pé de igualdade. Isso foi um pioneirismo dela, e eu trouxe para a minha dissertação, em colocar em pé de igualdade, chamada arte erudita e arte dos povos originários,
Recentemente tem havido uma grande efervescência, a valorização da arte popular, mas ela não trabalhava sob esse enfoque da arte popular, não, né? A arte indígena, então, colocar em pé de igualdade a arte indígena com a produção da chamada cultura erudita urbana dos grandes centros, que era algo que o modernismo brasileiro internacional fez, mas se apropriando, e o próprio presidente Henrique Monteiro fez essa apropriação, se apropriando e descontextualizando, né? Então, a importância do Alberto Ribeiro de trazer de volta para a terra, né? Repatriar, mas não no sentido puramente geográfico, mas repatriar no sentido da própria compreensão. Esse significado, ou seja, essa cosmogonia, esse entendimento, a contribuição dela pioneira também na reconceituação, numa mudança de pensamento sobre qual é o conceito de arte. É de ressaltar aqui algumas qualidades específicas de Berta. Primeiro, seu simultâneo interesse pelas culturas indígenas e pelo destino dos índios. Segundo, seu respeito por seus informantes indígenas, que chega ao ponto de publicar um livro de mitologia em nome deles e lhes transferir os direitos autorais. Terceiro, sua ampla visão, que incorpora tudo o que conhecemos sobre a sabedoria dos povos da floresta dentro do quadro da sociedade e da cultura brasileira, tema sobre o qual publicou vários livros. Eu gostaria de, nesse sentido, primeiro destacar que a Berta foi pioneira em diferentes coisas, mas ela, sobretudo, foi pioneira em dois aspectos. O primeiro é quando ela reconheceu a importância, né, da mitologia dos Dessana, né, e ela se associou, né, ao Firmiano e ao Luiz Lana, né, e que na produção daquele livro, antes o mundo não existia, né? Isso foi um trabalho absolutamente pioneiro, né, nessa área, tanto que esse livro foi o pontapé inicial, ele se desdobrou, né, naquela coleção Narradores Indígenas do Rio Negro, né, que já tem, se não me engano, são sete volumes, e que hoje em dia, né, como você sabe muito bem, né, é uma vertente importantíssima, né, não só da antropologia, mas dos trabalhos colaborativos, né, isso está na base desses trabalhos colaborativos, tanto de museologia como também de documentação, os índios fazendo a autoetnografia, enfim, a Berta, já muito lá atrás, esse livro, se não me engano, é de 1980, né? Antes o mundo não existia, é de 1980. Então, ela, nesse sentido, né, dando voz, dando a palavra, né, os autores dos livros são esses dois, pai e filho Dessana, lá do Alto Tiquié, ela foi pioneira nesse sentido. Ainda entre os Dessana, ela também foi extremamente pioneira no reconhecimento do Feliciano Lana enquanto um artista plástico, né, um ilustrador da mitologia. O que hoje em dia também, né, temos vários artistas plásticos, eles estão na Bienal de São Paulo, né, eles são reconhecidos, né, a Dayara Tucano, o Asbel, que é Macuxi, enfim, tem um Baniwa, também do Rio Negro, esses artistas plásticos, e também a Berta, né, mutatis mutantes, né, no contexto da época, mas ela também foi pioneira nesse sentido de dar, não só dar voz e a apresentação, que está, se não me engano, a primeira publicação que tem os desenhos do Feliciano Lana, então, em 92,
né, naquele livro Grafismo Indígena. Não me engano, não me engano. Então, nesse campo, ela foi absolutamente, enfim, pioneira, e aquilo frutificou e aquilo... Mas pouca gente, né, remete, né, a essa base, né? Exceto os narradores indígenas, isso sim. Mineira tem que ser no sul, porque ela olha, só... a própria pupunha, A própria pupunha, é só no fim que ela aparece, levando os presentes, justamente. Agora, tem um desenho em que ela cozinha. Essa é a casa do Pinon ao longe. Ao longe. Eu cheguei lá no Rio Negro, era quase que uma civilização da palha mesmo, tudo era de palha. Como é que o índio também, ele necessita, como ele não tem escrita, né? Então ele necessita ter uma imagem para poder dizer o que ele pensa, o que ele acha. Me interessei, quer dizer, principalmente pelos desenhos, né? Pela essa coisa de poder juntar a palavra, juntar com a imagem. Visualmente, como é que eles se veem a si mesmos e como é que eles veem os outros. A exposição dela, Amazônia Urgente, ela que eu acho que foi um dos últimos, né? Assim, trabalho dela, não sei, mas a Amazônia Urgente, ela me convidou para ir para a exposição que foi exposição maravilhosa ali na estação do Largo da Carioca, né? E ela me convidou um dia, eu fui, ela estava sozinha, e aí ela me ciceroneou na exposição. Ela paramos diante de uns quadros lá que tinha sobre línguas indígenas. E, para minha surpresa, porque ela não tinha dito nada, eu fiquei muito feliz, ela usou bastante um artigo que eu tinha publicado na revista Ameríndia. É uma revista da Universidade de Paris 7, de etnolinguística, sobre a história das línguas na Amazônia. Então, a exposição, essa exposição, ela foi um pouco profética, né? Porque ela discutiu 30 e poucos anos antes questões que hoje estão na ordem do dia. Está na COP aí, sei lá, 26 em Glasgow, aberta está na COP, está entendendo? Porque os temas que ela abordou estão lá, né? Essa exposição foi feita, você sabe disso, né, com o Museu do INEP, que está hoje numa situação de destruição, e o Museu Geld. A Berta é responsável pelo projeto conceitual da exposição, pelos textos, pela seleção de iconografia, né? E, nessa exposição, ela faz uma divulgação científica, como disse o Salat, né, sobre os biomas amazônicos, mas também sobre a história da região, os biomas contextualizados dentro da história da Amazônia. Ela faz um diagnóstico, propõe alternativas, né, para o manejo
racional do manancial hídrico, da flora, da fauna, né? E alerta sobre o desmatamento, as queimadas, não é? A exposição termina com uma homenagem a Chico Mendes, né? Com um poema lindíssimo do Paz Loureiro sobre o Chico Mendes. Aproveitar o gancho, a Berta trouxe aqui em primeira mão um livro que ela está lançando, já começamos com o livro, né? Sobre a Amazônia, né? O Amazônia Urgente aqui, que eu mostro até para lá. Tem um subtítulo, 5 séculos. 5 séculos de história e ecologia. Isso. Bem, e a gente vê que o símbolo aqui é uma árvore desfolhada, tal como recentemente nós temos visto na questão dos Yanomamis, na questão da mineração, que afeta aí toda uma política ambientalista brasileira. Hoje, quando se discute a questão do desmatamento da Amazônia, há que se discutir também a questão indígena. Como que você acha que toda essa movimentação, que é até internacional, embora certamente os americanos trataram de matar os índios que podiam, né? Mas agora ficam muito preocupados com os nossos. Mas vamos esquecer um pouco eles. E a preocupação dos nossos nessa discussão da Amazônia, como você tratou. Pois eu acho que, por exemplo, o que a Bruna diz, quer dizer, que há nos últimos anos, 10 por aí, quer dizer, uma participação, uma presença maior da questão indígena, né? Nos meios de comunicação, nas preocupações mesmo governamentais, um pouco hipocritamente, né? Quer dizer, falou-se muito, demarcação de terra, demarcou tanto, mas a gente sabe que o processo de demarcação de terra é um processo longo, né? Quer dizer, você tem 4 etapas. Primeiro reconhece a terra, depois então delimita, impede que invada, depois então demarca, depois ainda tem que registrar em cartório e é homologado pelo presidente da República. É uma coisa bem complicada. Mas o que eu acho, quer dizer, um dos argumentos, eu acho, das pessoas, nós antropólogos, linguistas e as pessoas envolvidas com a questão indígena, vai ser daqui por diante, tem sido também o problema de que o índio é um ecólogo, ele é um ambientalista, ele é defensor da natureza. Então, na medida em que nós, e agora, quer dizer, 60% da população indígena se encontra na Amazônia, né? Da que restou. Então, na medida em que nós defendemos a autonomia cultural do índio, aprendemos com ele o manejo da natureza, que eu procuro mostrar aqui, né? Um diretor do INPA, o professor Paulo de Almeida Prado, em 1970, ele diz o seguinte, que nós consideramos o índio um ser inferior, que não temos nada a aprender com ele e tal. Mas quando se trata da Amazônia, ele é superior. E ele diz, então, a grande tragédia é que justamente agora, quer dizer, que o mundo está se dando conta da importância da biodiversidade da Amazônia, quer dizer, a grande quantidade de plantas, de micro-organismos, de mamíferos, de insetos, de flora e fauna que existe lá e que tem potencialidades enormes, né, para a medicina, para a agricultura, para uma série de coisas, nesse momento é que ele está desaparecendo e com ele todo esse conhecimento, né? Então, quer dizer, tão urgente quanto estudar as línguas indígenas, que também, quer dizer, faz parte do patrimônio cultural da humanidade. Uma língua não se inventa da noite para o dia, né? Então, também é muito importante a gente conhecer, estudar o conhecimento da natureza dos índios e o modo como eles se adaptam a ela. Por exemplo, o índio, ele não desmata como nós, quer dizer, abre aquela fazenda de gado, né? Então desmata 100 mil hectares, 10 mil hectares, essa loucura. Então o que acontece? Quer dizer, na floresta amazônica, diz o Chub, quer dizer, ela vive sobre o solo, ela não vive do solo. O solo é o suporte físico dela, né? Ela vive daquela floresta que vai, quer dizer, impede, a presença da floresta impede que aquelas chuvas pesadíssimas, né, acabem com o solo, etc. Então, quer dizer, o índio, ele faz uma rocinha de 1 hectare que dá para a família dele viver durante 1 ano, né, geralmente explora 2 ou 3 horas, e deixa um corredor ecológico em torno. Quando ele deixa aquela roça, deixa de pouso,
durante 2 ou 3 anos, aquela floresta vai se refazendo. E ele também deixa, quer dizer, deixa a opção de plantas, né, para os bichos comerem. Ingá, pupunha, o mari, várias outras. Quer dizer, então ele planta para ele comer para o bicho também. Quer dizer, há um conhecimento, um manejo, sabe? E mesmo na mitologia, uma série de superstições e tal, mostram que ele sabe que ele só vai poder sobreviver, vai ter uma qualidade de vida se ele também deixar sobreviver os outros seres vivos. Em 1987, neste Museu do Índio aqui no Rio de Janeiro, eu encontrei com ela aqui na sala dela aqui, no museu onde ela tinha a mesa dela, daí conversamos bastante. Aí ela me levou para Copacabana, onde ela morava, né, lá na Souza Lima. Então ela começou a conversar comigo tranquilamente. Então qual era o nosso desejo do projeto de trabalho nosso em Pari Cachoeira. Então falamos para ela, porque nós queremos a nossa independência de ideias, nós queremos a nossa reivindicações valorizadas, buscamos nossos valores, costumes. Então ela ficou muito encantada com a nossa história. Eu caminhei com ela lá na praia de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro, e aqui nesse próprio museu com ela, né? Eu tive esse prazer de conversar com ela. Então ela me falava muita coisa sobre a luta dos povos indígenas, da origem dela também um pouco, que ela é judia, né? E tocava muito pouco sobre a relação como ela foi casada com o antropólogo o Darcy Ribeiro, né? Um grande antropólogo, também um grande estadista, né? O grande defensor dos povos indígenas. E a dupla se formava uma grande dupla de defensores dos povos indígenas. Quando o Darcy Ribeiro fala que ele criou esse Museu do Índio, que foi transferido lá do Maracanã para cá, aqui em Botafogo, então o maior feito da minha vida foi ter criado o Museu do Índio para lutar contra o preconceito contra os povos indígenas. Esse foi o meu trabalho. Então ele ouviu esse trabalho também, juntamente com a Berta, então ela falou, eu não cheguei a conhecer o Darcy Ribeiro pessoalmente. Quem conheceu mais ele foi o meu primo Álvaro Tucano, que conviveu com ele, né? Discutiu bastante com ele em relação aos povos indígenas, à cultura, aos costumes dos povos tucanos. Então isso aí foi muito interessante para nós aqui, dignificante para nós, mostrar a realidade dos povos indígenas da Amazônia. Então isso foi para mim interessantíssimo, de eu conversar com ela aqui. E depois, por certo tempo, eu tive que retornar à minha reserva em Pari Cachoeira, no Alto Rio Negro, lá na Amazônia. E quando eu retornei em 1997, eu procurei pela Berta Ribeiro. Quando procurei ela aqui, eu fui informado que ela estava doente, ela estava com problema de saúde, está muito gravíssimo. Então eles me aconselharam de não ir visitar ela na cama, onde ela estava muito enferma, que eu guardasse a memória dela como ela estava, que eu guardasse a boa memória dela comigo. Se eu fosse lá, eu iria guardar uma memória muito triste. Então por isso que eu não fui. Então essa minha rápida convivência com a Berta foi assim. O diabo do câncer atingiu a ela e a mim. Aberta na cabeça, na área de fala e da memória, que é inoperável, porque haveria o risco de convertê-la num vegetal. Nosso fundo entendimento de coração se deu uma vez mais quando percebi que Berta tinha horror de ser enterrada no cemitério judeu do Rio de Janeiro. Nunca tendo sido judia ativa, porque era essencialmente uma brasileira comunista, viver no outro mundo junto de estranhos a horrorizava. Conversando, ela encantou-se com a ideia de ser cremada. Eu organizei tudo e ela ainda assinou os papéis competentes. Então eu dizia a ela nas minhas visitas que tratasse de morrer logo para poder ser bem cremado direito. O certo, porém, é que desde há muitos anos convivemos com muito amor. Depois de 25 anos de casamento e mais 25 anos de separação, confluímos numa convivência pacata e amorosa. Gosto de dizer que a estou namorando e dou beijos na boca. Também a peço em casamento. Ela aquece, mas quando ainda falava, dizia às suas amigas: para casamento, o Darcy não é confiável. Conversei com Berta pela última vez por telefone, acho que foi em 94, quando eu percebi que ela estava gravemente doente. Eu liguei para ela, por algum motivo, para convidar para fazer alguma coisa. Eu estava organizando uma coisa na aba, alguma coisa assim. Liguei para a casa dela e a moça que trabalhava lá passou ela no telefone e ela não falou mais assim,
eu sentia que ela não estava mais se localizando, estava entendendo o que era a situação que eu falava para ela, enfim. Eu fiquei muito assim, tocado no telefone e percebi que ela estava passando por alguma coisa muito complicada. Era um sintoma da doença muito grave, né? Logo depois a moça veio no telefone, falou que ela não estava muito bem, depois eu ligasse mais tarde e tal, enfim, mas que ela... Então eu senti que ali houve uma... E dali para frente ela entrou em coma, enfim, e aí ela foi muito rápido o processo, né? Então eu só sabia dela pela a Stella Morim, que era muito amiga dela e que ficou ao lado dela até a morte dela e me dava notícias dela. Não tive mais acesso a Berta depois que ela ficou doente e veio falecer já em 97, né? Mas foi um longo processo. E, enfim, então não tive mais contato. Depois desse telefonema, foi a última vez que eu falei com ela e percebi que ela não estava bem, que havia alguma coisa ali estranha, de doença que estava se manifestando já naquele momento. Teve um período depois, assim que eu terminei meu doutorado, eu voltei justamente para Belém, né? Quando acabei os créditos, isso foi em 91. E aí também, novamente, a nossa relação foi se espaçando só de vez em quando. E eu a revi pouco antes dela falecer, né? Eu simplesmente não aguentei vê-la na situação que ela ficou, né? Quando ela me disse que eu sei que eu conheço você, eu sei que eu gosto de você, mas eu não sei quem é você. Aí eu desabei. Eu talvez até desabasse agora também. Aí eu não consegui mais ir visitá-la, né? Porque foi isso, a Berta foi se apagando, né? Aos poucos, perdendo a memória. Isso foi, eu acho que no primeiro semestre, né, de 97. Em agosto de 1994, Berta adoeceu com um tumor cerebral que a matou em 17 de novembro de 1997. Trabalhou até quando a doença lhe permitiu. Sabia que ficaria inconsciente e queria organizar-se para o fim. Era tarde demais para mitigar os sofrimentos daquela pequena órfã judia, romena e suavemente brasileira. Às vezes, quase ingênua. Fragilizada pela doença, aproxima-se ainda mais da infância. Ela se sentia tão somente Dessana.